Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Caíssa, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e em relacionamentos. E hoje eu vim trazer um assunto que está em alta. Eu vou falar sobre narcisismo. Mas antes, eu já gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, comentar, compartilhe. Se você não for inscrito, aproveite e se inscreve aí nesse canal, tá certo? Então, vamos lá. Narcisismo. O narcisismo é narrado até mesmo antes da criação do mundo, com a história de Lúcifer, uma criação divina dotada de inúmeras excelentes e reais qualidades, mas que se ensoberbeceu e acreditou ser melhor e maior do que Deus. A sua extrema arrogância e orgulho fez não só que a sua identidade sofresse uma alteração, mas também o fez perder o seu lugar no céu. Desde então, eu entendo o orgulho e a vaidade como um dos piores venenos para a nossa alma. Sem dúvida, o que há de mais perigoso. E desde que o mundo foi criado, nasceram muitos homens e mulheres que marcaram a sua geração. Alguns marcaram a sua geração e são lembrados até hoje por suas atitudes violentas, permeadas de arrogância e presunção. Eu posso citar aqui Hitler. Quem é que não conhece Hitler? Esse cara presunçoso, arrogante, prepotente, boçal, egóico, que só pensava em si mesmo e nos desejos do seu coração. Bom, o ser humano sempre foi um objeto de estudo da ciência. Há quem sempre se interessou em estudar o ser humano. E até hoje tem muitos estudos aí relativos ao ser humano, ao ego, ao eu. E claro que essa temática aqui também já foi alvo de muitas discussões, em especial com respeito às ações e às consequências de um ego inflado. E claro, não tem como falar de ego inflado sem lembrar de Narciso. Narciso, na mitologia grega, foi um homem escandalosamente lindo, que atraía, obviamente, muitas ninfas, muitas moças. Muitas moças se interessavam por ele, porém, ele não se interessou por nenhuma, talvez porque achou que nenhuma, de fato, era merecedora dele. Só que teve uma, chamada de Eco, que ela não gostou de ser rejeitada, não. E decidiu se vingar de Narciso e procurou alguém para ajudar ela a jogar sobre ele uma maldição. Então diz que, sob encantamento, ele foi seduzido até uma fonte. E nessa fonte, ao se olhar e ver sua imagem refletida nas águas, ele ficou muito apaixonado, loucamente apaixonado por si mesmo. E conta a história que esse fascínio, esse amor avassalador por si mesmo e pela sua própria imagem tirou-lhe a vida. Bom, e é desse mito que surge a palavra narcisismo, que vai ser caracterizado por uma obsessão pela própria imagem. E agora eu quero citar alguns trabalhos importantes, durante a história que foram realizados e que contribuíram para desvendar o que viria a ser o narcisismo. Então, olha só, em 1898, um sexólogo inglês chamado Havelock Ellis, ele fazendo um estudo acerca do autoerotismo, sobre a questão da manifestação espontânea do impulso sexual, ele gerou o termo narciso-like para se referir à questão da masturbação excessiva. E ele percebeu que o sujeito que pratica isso, ele se faz refém de si mesmo, assim como um objeto, do seu próprio prazer.
Em 1899, um outro autor chamado Paul Nacker, ele fazendo um estudo acerca das perversões sexuais, ele acabou também inserindo aí o termo narcisismo. Então foi este o primeiro a usar esse termo, narcisismo. Um pouco mais tarde, em 1911, um autor chamado Otto Rank, ele vai publicar um artigo em que ele relaciona o narcisismo com a autoadmiração e a vaidade. Logo em seguida, em 1914, chega o nosso querido Freud para explicar melhor o que era o narcisismo. Então, ele vai fazer uma publicação de um artigo exclusivo apenas para falar do narcisismo. O Freud vai explicar que o narcisismo é uma característica presente em todos nós. Isso porque está relacionado ao desenvolvimento do desejo sexual inato. E que isso só será patológico, ou seja, só será um transtorno, um adoecimento a partir do momento que extrapolar os limites e entrar em conflito com a cultura e com a ética e gerar uma dificuldade do sujeito de conviver em sociedade. Ele vai considerar que essa patologia tem duas fases. A primeira é a fase autoerótica, em que o sujeito passa a ter impulsos sexuais pelo seu próprio corpo. E depois vem a fase do narcisismo secundário, que é quando esse desejo e o ego são fortalecidos. Ou seja, ter admiração por si mesmo, pelo seu corpo, pela sua imagem, pelas suas qualidades intrínsecas é muito saudável, desde que não ultrapasse os limites e você acabe até mesmo pecando contra o seu corpo, direcionando seus desejos, impulsos sexuais e toda a sua atração só para si mesmo. Então, de forma simplificada, o narcisismo é um termo da psicanálise que faz referência à pessoa que admira exageradamente a sua própria imagem e que tem uma paixão excessiva por si mesmo. Como podemos concluir, a partir dos estudos de Freud, existe o traço narcísico que há em todos nós, mas existe também a patologia, chamada de transtorno de personalidade narcisista. E é exatamente o que a gente vai explorar aqui, mas não nesse vídeo. Eu farei outros vídeos para nos aprofundarmos mais nessa temática, que eu acho tão importante a gente saber sobre, ainda mais nos tempos atuais. Mas eu fiz esse vídeo apenas como um vídeo introdutório para trazer um pouco da história e elementos que eu achei válido você saber, para quem sabe lá na frente você fazer algumas ligações e gerar aí alguns insights. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro vídeo dessa série aí falando sobre narcisismo. Lembrando que o foco aqui não será relacionamento conjugal, mas é claro que você vai poder aproveitar de muitas informações aqui para pensar a respeito. Mas nós vamos dar foco nos próximos vídeos sobre narcisismo parental. Então é isso, ficamos por aqui, até a próxima.